Boa noite a todos. Muito feliz de poder estar aqui. É a primeira vez que estou aqui, acho que é muito bacana. Palestra não, vamos dizer um bate-papo. Porque assim, né, palestra é para quem sabe muito, né? E a gente está aqui estudando e aprendendo. Então, o que difere, o que eu sempre digo, o que me difere de estar aqui para vocês é só porque talvez eu tive coragem de vir aqui falar. Porque muitas vezes vocês aí sentadinhos aplicam mais e sabem mais do que eu aqui. Tá? Então, assim, nos dão umas tarefas assim, ó, doenças mentais. Bom, então acho que chegou a vez de eu estudar as minhas loucuras, né? Porque de médico e louco todo mundo tem um pouco, já tem esse ditado, né? Mas é um tema muito pertinente que nos leva a uma reflexão. Então, assim, quem aqui algumas pessoas já me escutaram falar, meu propósito não é, digamos assim, a gente vai fazer algumas abordagens, mas é fazer com que vocês saiam daqui questionando muitas coisas. Tá? Não é aquela coisa assim, nossa, ela foi lá, falou tudo aquilo, aprendi um monte. Sim, também pode ser. Mas se a gente não questiona, a gente não aprende, porque a gente não internaliza. Esse é o princípio do aprendizado, que é o apreender. E muitas vezes, para apreendermos, a gente tem que discordar. A gente tem que não concordar. Mas não é aquele discordar de bater boca e querer ter razão. Não. É aquele assim, ó, não, pera lá. Isso eu acho que não é assim. Então eu vou lá buscar uma leitura, vou buscar uma palestra, vou buscar algo para mim aprender como é que é certo. Ah, é verdade, era aquilo. Ah, não, estava equivocado, não era aquilo. Esse é o processo de aprendizagem que todos nós deveríamos ter. E falar sobre saúde mental é um tanto quanto desafiador, né? Porque normalmente quando é a gente que vai escolhendo os temas, a gente vai escolhendo aqueles que a gente vai se afinizando. No entanto, se a gente for parar para observar, é um tema que tem vindo muito e a gente tem presenciado muitas vezes as queixas, as lamentações ou as dores, vamos colocar assim, de pessoas que vêm até a casa, né, com algumas, digamos assim, alguns incômodos, né? Ou alguns estão passando por um momento de aflição muito complicado, outros estão passando por um momento de dor, outros estão lá deprimidos, e assim vai, né? Porque a gente tem N situações. Mas o que é ter saúde mental? Primeira pergunta. Não precisa responder, é só pensar. O que é ter saúde mental? Ter saúde mental é estar totalmente equilibrado sempre? Ter saúde mental é compreender os outros sempre? Ter saúde mental é aceitar tudo que nos é dito sem questionar? Ter saúde mental é não... eu vou aceitar para não comprar essa briga? É isso? Eu acho que ter saúde mental é a gente nos conhecer, começa por ali. E aí a gente vai agora naquilo que a doutrina nos ensina. Porque se a gente está num centro espírita, não é para que os outros resolvam as nossas queixas ou os nossos problemas, e sim para que nós nos conheçamos cada vez mais. Que é o conhece-te a ti mesmo. Isso já vem sendo dito de muito tempo. Então, ter saúde mental é a gente se conhecer. Por quê? Porque a gente se conhecendo, a gente vai refletir sobre aqueles momentos em que a medicina normal vai dizer, poxa, eu estou triste. Mas por que eu estou triste? Eu estou triste, vamos pegar lá. A medicina vai dizer, isso é uma depressão. Ela vai ter os meios de diagnosticar.
Eu não posso afirmar que eu estou triste porque eu estou tendo a influenciação de um espírito que está triste. Não. Vamos lá. Vamos aqui, não é conhece-te a ti mesmo? Não somos nós os responsáveis por nós mesmos? A partir do momento que eu atribuo a responsabilidade a outro, eu estou fugindo do meu compromisso. Eu estou triste. Beleza. Essa tristeza, ela persiste? Sim, procure um médico. Por quê? Porque a gente sabe que existem distúrbios orgânicos que podem provocar a tristeza por conta de desequilíbrios hormonais, químicos do próprio organismo. Quem vai fazer qualquer coisa em relação a isso é um médico. Ah, mas eu quero ir no centro espírita porque eu vou à palestra, ou eu quero ir na igreja porque eu vou à missa e depois eu saio melhor. Ótimo. Mas não adianta ir lá assistir a palestra, não adianta ir lá assistir a missa, não adianta fazer nada disso se aquilo que for aqui falado, a gente não parar para olhar como é que é o nosso comportamento e modificar de forma íntima. Ah. Nós somos espíritos imortais. Trazemos uma bagagem muito grande. Em outros momentos, podemos ter sido muito ruins. Vou falar por mim. Né? Eu fui muito ruim. Ah, eu tenho plena consciência disso. Eu fiz muita coisa errada. Talvez por isso eu aceite toda vez que me pedem para falar, eu aceito de coração. Porque eu talvez entenda que é a forma com que eu posso me ajudar a estudar mais sobre algo e a me melhorar. E quem sabe levar um momento de reflexão para que mais alguém também se desperte para isso. É minha pretensão mudar tudo? Não, estou falando por mim, Gabriele. É minha pretensão mudar tudo? Não. Mas eu vejo em cada momento desses a oportunidade de eu conhecer mais sobre mim. Tanto que esse tema aqui eu comecei a estudar, e aí entre os estudos que tu vai fazendo leitura, vai buscando o livro dos espíritos, busca o evangelho, vai buscando o livro dos médiuns, porque muitas vezes as questões mentais, elas estão ligadas a essa influenciação da espiritualidade, e aí a gente tem que entender também como é que isso acontece. Isso pode ser verdade? Pode ter um fundo de verdade? Sim, porque se a gente pegar lá no livro dos médiuns, vai estar dizendo que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Que nem eu brinco, né? Alguns têm umas parabólicas da NASA na cabeça que captam tudo. Outros têm aquelas antenas que é 2 palitinhos, que nem botando bombril pega nada. Tá? Mais ou menos a minha é assim, pode pôr bombril, palha de aço, puxar um fiozinho, aí tu fica lá assim, mexendo para ver se pega. Talvez aqui muitos nem lembram dessa época de antena, né? Porque agora é digital, né? Então nem tem mais isso. Nem vê mais antena de TV, é tudo negócio de internet lá, nem precisa mais, né? Mas havia uma época que isso não existia, tá? Então havia uma época que era necessário ter as anteninhas. Então a gente brinca, né? Pode ser influenciação? Pode. Por quê? Porque somos, em maior ou menor grau, médium. E tem um tipo de mediunidade, que é da intuição, que é o quê? Aquela coisinha que fica, tipo desenho animado, que tem o bonequinho do bem e o bonequinho do mal sentado no ombro, um soprando coisa boa no ouvido e o outro soprando coisa ruim. Para quem eu vou dar ouvido? Para aquele que eu tiver sintonizado. Para quem eu tiver sintonizado, eu vou dar a vez. Eu vou entender. E aí, tudo isso começa em a gente se conhecer. E aí eu vou trazer uma fala que ele vai fugir um pouquinho assim do tema, mas vocês vão entender o porquê que ele foge e o porquê que eu vou trazer. Quem hoje agradeceu já o que teve? Quem aqui já reclamou hoje?
Se eu dissesse para vocês que amanhã vocês vão ter apenas aquilo que vocês reclamaram, como que seria o dia? Como será o dia de vocês amanhã? Ficou pesado, né? Se eu dissesse assim, ó, amanhã vocês vão ter somente aquilo que vocês agradeceram. Vocês vão repensar o que estão agradecendo? Tá vendo quanta coisa boa a gente tem? E a gente não dá valor? Já pensou você acordar? Não adianta ter depressão. Não adianta ter nada. Ah? Eu posso ter vários títulos que nem diz aqui, ó. Depressão, ansiedade, transtornos psicóticos, transtorno bipolar, ideação suicida, dependências químicas ou de álcool, drogas, jogos, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivos compulsivos, tudo que a ciência traz de nomenclatura de doenças mentais que tem aí sendo diagnosticada. E aí, para estudar esse tema, eu assisti uma palestra da Anete Guimarães que eu recomendo que a gente assista. Na hora que ela terminar, a gente não precisa rebobinar a fita, né? É só trazer ela para o começo de volta. Assiste de novo, tá? Assistiu a segunda vez? Então agora vai para a terceira. E vai anotando. E já digo, pode colocar na velocidade 1,5, que dá legal de escutar. E se prepare para ficar uma tarde inteira escutando. Tá? Muitas vezes a gente atribui distúrbios mentais ou problemas mentais ou qualquer outra sensação a coisas que nós mesmos provocamos. Por uma má alimentação, por maus hábitos, por uma sintonia ruim, por reclamar muito, não agradecer. Por quê? Porque assim a gente vai para uma sintonia e a gente sintoniza aquela galerinha que quer nos perturbar. Não estou dizendo aqui que qualquer coisa não preciso mais ir no médico. Não entendam dessa maneira. Existem situações que sim, o médico tem que ser consultado. Existem situações que a pessoa tem que tomar uma medicação. Então, existem muitos casos de esquizofrenia que realmente a pessoa precisa de uma medicação. A pessoa está com depressão ou está com uma ideação suicida, ela pode estar com alguma coisa desequilibrada no seu organismo, ela precisa desse apoio medicamentoso para não cometer algo pior. É necessário. Mas somente isso vai resolver? Assim como não é somente a oração que vai resolver. Tem que caminhar junto. A gente tem que caminhar a parte medicamentosa, tem que caminhar uma parte de terapia, precisa, porque a pessoa precisa externar o que ela está sentindo. E muitas vezes todos esses transtornos têm nos acontecido porque a gente acaba não externando, a gente engole o sapo. E aquilo fica magoando, magoando, magoando. Eu não estou dizendo que a gente tem que sair retribuindo tudo, mas a gente deixou de ser sincero com nós mesmos. E isso acaba nos levando a uma doença mental. Aqui eu citei doenças orgânicas, mas existem outras de cunhos morais. Necessidade de estar se expondo numa internet, necessidade de estar sempre à mostra com não sei o quê, necessidade de... Tudo que é excesso pode ser um transtorno. Excesso de dieta, excesso de alimentação, excesso de atividade física, excesso de sedentarismo, e assim vai. Ah, mas então você está dizendo que não... Não, existe, problemas mentais existem, e eles devem ser diagnosticados e tratados por médicos. Dentro da doutrina espírita, quando a gente fala, vamos supor, de depressão, dentro da doutrina espírita a gente vai ter
este assunto tratado na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, aonde ele está falando que lembranças do passado podem provocar uma situação de melancolia. Uma lembrança que muitas vezes a gente pode não entender direito o que ela é. Uma lembrança que pode não estar claro para a gente, mas a gente tem, de repente, uma música, um cheiro, um alimento, um local que tu não entende, mas aquilo te traz uma situação de melancolia. Por quê? Somos espíritos imortais e já vivemos muitas coisas. E aí, nesse quesito, a gente tem um livro que se chama A História de um Sonho. É um livro de Bezerra. Quando eu comecei a ler esse livro, eu comecei a ler a primeira vez, eu não entendi nada, daí eu voltei, né? Porque daí, assim, às vezes acontece, eu começo a ler um negócio, não entendo, eu digo, daí eu boto de lado, daqui a pouco eu volto para ler. Aí fez uma baderna, porque eu comecei a ler e a cabeça muito acelerada, com muita coisa, né? Não se concentrou. É culpa de outros? Não, é culpa da Gabriele, que não prestou atenção no momento da leitura. Retornado o momento da leitura, ele relata que ele está num terraço, está um anoitecer, e ele olha para uma estrela e aquela estrela lhe dá uma sensação de melancolia, uma tristeza que ele não consegue explicar. Isso Bezerra, deitado ali, né? Nisso, aí vem, ele adormece, e nesse adormecer, vem digamos assim, o camaradinha que acompanha ele, né, o anjo da guarda, ou seja, o espírito que resolveu acompanhar ele na vida dele, e leva ele para um outro lugar, para ele entender, porque eles começam a conversar e ele questiona, o que é essa sensação, esse sentimento que eu tenho? E aí esse espírito que está com ele, que eu não me recordo o nome, ele começa a relatar que assim, aquela estrela que você olha é o planeta tal, e lá você deixou um grande, ele não falou amor, mas uma pessoa pela qual ele tinha muita afeição, tinha muito carinho. Que depois no livro eu fui entender que foi alguém que ele gostava muito. Mas por que ela está naquele planeta ainda e ele estava aqui? Porque ela não evoluiu moralmente para estar aqui. Ela ainda estava apegada às questões materiais. E isso a gente sabe que acontece porque quem leu A Caminho da Luz, quem leu lá Os Exilados de Capela, ou mesmo quem leu O Céu e o Inferno, vai se deparar com relatos desse tipo. Tá? Ou mesmo quem acompanhou a série André Luiz, no próprio filme Nosso Lar, existe um momento em que ele se reencontra com a mãe, que estava em outra esfera, mais evoluída que ele, diante do que ela já havia passado, né? E que ela não precisaria mais reencarnar na Terra, mas que, para ajudar o pai e as outras duas mulheres envolvidas na trama, ela retornaria, receberia as outras como filhas para poder melhorar. Por quê? Porque elas tinham uma doença mental de um amor incurável. Resumi bem resumido, tá, gente? Maiores detalhes, leitura do livro. Tá? Assistir o filme também resolve, mas o livro dá mais detalhes. Então, a depressão pode ser esse estado de melancolia? Pode, mas a gente sabe também que a ciência já provou que pode ser um distúrbio químico do organismo. E que, se não tratado, pode levar a pensamentos suicidas ou de automutilação ou alguma coisa assim. Então a gente não pode fazer aquela etapa assim, né? Ela tá com depressão, mas tá indo no centro espírita, então vai resolver. Não, pera lá. Beleza, tem que vir, porque a reconexão com um ser superior nos fortalece. E aí a gente tem lá como uma das situações para se manter em equilíbrio, e isso está lá na parte 27 do livro do Evangelho, aonde a gente fala que, assim, a oração
vai fazer com que a gente melhore a nossa vibração e a gente se fortaleça para enfrentar as dificuldades. Se a gente for pegar no livro dos espíritos, a gente vai ter isso também na pergunta 459. Os espíritos influem em nossos pensamentos ou nossos atos, dada a nossa falta de vigilância mental. Sim, eles influenciam. Bonequinho legal, bonequinho ruim. Se eu não estiver vigilante, eu vou dar vez para o bonequinho ruim nos influenciar. Por quê? Lembra que eu falei que a gente passou por muita coisa ruim? A gente é apegado à matéria. A gente muitas vezes está aqui e não se dá conta que aqui é a nossa grande oportunidade de nos melhorarmos. A gente está aqui para fazer a nossa reforma íntima. A gente está aqui para sair desta vida melhor do que quando entrou. Reparar coisas que não fizemos corretas em outros momentos, mas que agora a gente tem uma oportunidade a cada manhã de começar um dia diferente e fazer um dia melhor. E o que a gente faz? Reclama. Ao invés de agradecer. Faça um teste amanhã. Ou hoje, na hora de dormir, agradeça a cama quentinha. Agradeça a oportunidade de ter uma casa abrigando do frio. Agradeça o alimento. Ah, mas é um pão com manteiga e café. Cara, é um pão com manteiga e café. Tem que ser o melhor pão com manteiga e café que você já possa ter tomado um dia. Porque tem gente que nem isso tem. E a gente reclama. E a reclamação faz a nossa vibração cair. E aí, quando a gente não tá com depressão, aí a gente tá ansioso. Que também é a moda, todo mundo é ansioso, né? Eu digo, aceleraram no mundo. Pisaram no acelerador e o negócio está voando. A gente não dá conta. Aí tem uns que dizem, porque a vibração do planeta mudou. Tá, mas olha só. Beleza. Puxa o freio de mão, pelo amor de Deus, né? Aí eu pergunto, é o mundo que está acelerado ou somos nós que estamos acelerados diante do mundo? Será que é o mundo que está acelerado ou é nós? Se formos para um local, nos afastarmos, o dia não anda mais devagar? Quanto tempo a gente perde aqui nesse negócio? Por dia. É o dia que mudou o tempo? Mudou a quantidade de horas? Ou é nós que perdemos tempo com algo que não produzimos? E aí a gente tem ansiedade, porque a gente não deu volta naquilo que tem que fazer. Aí no desespero de resolver de uma hora para outra, é mais fácil correr para uma medicação do que repensar atitudes. Não estou dizendo que em dados momentos não é necessário. Sim, antes da pessoa ter um piripaque, dá um remédio para ela ficar mais calma, dá um chá de camomila. O médico vai dizer qual é a medicação, não sei. Vai ficar mais calmo, vai ficar mais tranquilo, mas não pode ser muleta. Tem que entender o que está causando aquilo. É a perda de tempo em coisas improdutivas, que daí depois fica ansioso que não conseguiu cumprir as coisas? Então o que eu tenho que fazer? Melhorar minhas atitudes para que eu consiga cumprir com as tarefas que eu assumi. Mas tu fala isso na maior calma, mas às vezes bate a palpitação da ansiedade, aí eu paro e penso assim, digo, olha só, esquece as telinhas e vai fazer o que tem que ser feito. O ficar ansioso vai resolver o problema? Então não resolve. Nem ficar ansioso. Que a ansiedade vá embora e que eu foque naquilo que tem que fazer.
Mas aí eu vou ter uma síndrome do pânico. Por quê? Muitas vezes é porque não temos confianças em nós mesmos. É o que a espiritualidade diz no livro dos Espíritos, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, porque essa ansiedade é uma prova que escolhemos como um instrumento do nosso progresso. O tomar o remédio pode estar retardando o nosso progresso. Se a gente não usar aquilo ali como algo para nos melhorar. A gente pode usar como um artifício para nos acalmar, mas o propósito é o quê? Não é a nossa melhora? Então eu tenho que pensar. Estou ficando ansioso por quê? Qual o comportamento que eu tenho que corrigir para não me tornar mais ansioso? Esse é o aprendizado. Porque, por exemplo, aqui a gente está falando de distúrbios mentais, mas se a gente falasse de um distúrbio orgânico, eu vou pegar um que ele é bem complexo de ser combatido. Tá? Diabetes. Por quê? Porque ele restringe muito a nossa questão da alimentação. E a nossa alimentação ela é baseada em farinha e açúcar. E é tudo que a diabetes não pode ter. Mas, como tu tem um risco de vida, ou de morte, vamos dizer assim, né? Tu vai lá e tu deixa de comer. Porque se não fizer isso, com o tempo vai ter ferida, com o tempo vai ter perda de visão, com o tempo vai ter que estar tomando muita medicação, com o tempo vai ter uma série de problemas. Aí tu te obriga a mudar o comportamento. Por que a gente não faz o mesmo com as outras coisas? Aí muitas vezes a gente vem na questão de doenças mentais querendo atribuir a outros. Mas foi porque ela me deixou maluca. Não, cara. Foi tu mesmo que viveu a tua maluquice. Ela pode ter sido um instrumento para startar o processo, mas não esqueça que essa prova você pediu antes de encarnar, assinou no contrato, implorou para que tivesse na cláusula do contrato, que a gente assinou antes de vir para cá. Não assinaram? Assinaram. Não leram, mas assinaram. Todo mundo assinou. Ninguém leu, mas assinamos. Eu digo, o meu contrato ele deve ter assim umas 97 mil páginas. É grande. Li todas? Não. Fiquei contente quando me deram para assinar. Eu digo, vamos embora. Vamos embora que se eu tenho que fazer isso aí, vamos fazer. Resolve eu reclamar? Não, eu implorei para passar o que eu estou passando. Para passar tudo que eu passei, eu implorei. Porque eu disse assim, eu queria mais, mas aí eles foram bonzinhos e disseram, não, vamos diminuir aqui um pouquinho, esse deixa para outra vez. Vamos aqui para o negócio ir bem. Senão tu vai sucumbir de novo. Vai querer entregar os caras para morrer na arena do leão de novo. E não vai ter o Cristo para te enfiar a lança nele. Vai querer enfiar a lança em todo mundo, então vamos com calma. É mais ou menos assim que a gente é. É mais ou menos por aí. Aí tu pega lá, um transtorno bipolar. O que é o transtorno bipolar? A euforia entre o triste e o deprimido, né? Então tu de manhã tá triste, dali 15 minutos tu tá lá embaixo. Sim, tem um fator orgânico que define isso. Ok. Tem que regular via medicamento. Ok. Mas o que isso quer dizer? Outra prova que escolhemos para que a gente fortaleça o nosso espírito diante das adversidades. Questão 258. A gente escolhe essas provas. A gente escolhe elas. O que eu tenho que aprender? Qual é o gatilho que faz eu ficar na euforia? Qual o gatilho que faz eu ficar na depressão? Pode acontecer de uma pessoa que tenha isso buscar subterfúgio em substâncias químicas para poder se manter na euforia. Pode. Mas aí o que acontece? Ele já está se vinculando, a vibração, está reclamando, que nunca está legal, e a vibração vai baixando. A vibração vai baixando. E daí quem é que se aproxima?
A gente tem o bonequinho do bem e o bonequinho do mal. Vamos lá, vamos dar voz pro bonequinho do mal. Ah, vai lá, ó, tá triste, ninguém gosta de ti. Ah, ó, tá vendo? Ó, ela falou isso de ti. Falou que tu não era legal. Ela tá falando mal de você. Aí a tua vibração vai indo. Aí esquece que lá no Evangelho tem uma partezinha que ensina assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Não é assim que fala lá, um trechinho? Então, se a gente pedir ajuda, a gente vai ser ajudado. Ah, tá muito difícil. Ora eu tô feliz, ora eu tô triste. Meu Deus, me dê o caminho de como fazer as coisas certas. Me dê o caminho de fazer as coisas certas. Não é me tira a tristeza. Não é aquilo que a gente quer de solução. É aquilo que a gente precisa para solucionar o problema. E aí o que a gente quer? A gente quer resolver do nosso jeito, porque a gente acha que a gente sabe tudo. Só que a dor ensina. A dor, ela é necessária. Porque a gente tá aqui, vocês podem ter vindo tudo por amor. Eu cheguei no centro espírita pela dor. Até pouco tempo atrás eu até me iludi achando que era por amor. Não era. Era pela dor. Na época, eu fui meio levada pela família, né? Por quê? Porque minha irmã tinha era um capetinha, vamos dizer assim, né? Não sossegava. Então disseram que tinha um espírito incomodando ela. A gente começou aí e tal. Depois eu fui pro centro espírita, por quê? Porque a minha mãe estava doente, eu tinha que buscar energia e força para poder encarar o problema. Depois eu me afastei. Quando é que eu voltei? Quando meu avô morreu. Por quê? Porque a dor da perda foi grande. Eu tive que voltar para estudar, para entender. Então é a dor. É a dor que nos traz. É a dor que nos mantém estudando. A gente ainda não está no patamar de aprender pelo amor. Ah, a gente vai chegar lá. Talvez vocês já estejam, eu não. Estou falando por mim, tá? Eu não. Vai ter. Eu digo assim, nossa, passou mais uma fase do jogo do videogame. Eu digo, vamos esperar a próxima, né? É a mais difícil. Sei lá o que vai vir daqui a pouco. Mas vai vir. É óbvio, né? Porque se tá fácil, tá errado. Né? Vai vir. Se tá fácil, tá errado. Pode ver. Profissionalmente, eu sou contadora, né? Eu trabalho com perícia judicial. Se eu pego um cálculo lá e o negócio tá muito fácil, eu já abandono e digo, tá errado. Esquece, vamos dormir, depois vamos voltar, porque pode ver que eu tô fazendo coisa errada. E a batata. No outro dia eu olho, tá tudo lá, tá aqui, ó. Pronto. Aí a gente acha o erro. É bem assim. Então, tudo isso, por quê? Toda essa dor, todos esses distúrbios, eles acontecem porque a gente está reparando ações pretéritas de coisas que cometemos e a gente tem que reparar. Ai, agora é o fim do mundo. Vou morrer, sim, todo mundo vai. Ou felizmente a gente vai morrer. Quando a gente não sabe. Mas isso é o fim do mundo passar? Não. A dor, ela é necessária. O sofrimento, ele é opcional. Eu posso sofrer porque eu tenho um determinado sentimento de tristeza, ou eu posso parar e refletir sobre aquele sentimento e tentar me melhorar. Vem o aprendizado. Ah, mas é difícil. Mas a gente tem o Evangelho. Lá no capítulo 6, ele diz o Cristo Consolador, ele vem lá justamente para pegar a gente, botar no colo, embalar, nos dar, né, as lições. Ele não julga. Cristo não julga. Ele teria autoridade moral para julgar. Quem assistiu ou leu ou viu a história, a Maria de Magdala,
todos os erros que ela cometeu, o que ele fez? A perdoou e a ensinou. Ah, eu não li, onde é que eu leio? Pega o The Chosen lá e assiste, tá bem no comecinho. Primeira temporada. E mostra isso. Teve o outro lá que também estava bem perturbado, coitado, por quê? Porque a vibração foi lá embaixo, se vinculou a pensamentos ruins, estava vibrando numa energia ruim. Cristo o condenou? Não, o acolheu. Por que ele nos condenaria? Por que ele faria mal a nós? Não, ele está ali para nos mostrar o caminho. A gente é que não aprendeu. Lá depois, a mulher adúltera, ele condenou-a? Na época era a regra ser apedrejada. Ele teria autoridade moral para poder fazer. Mas não. Ele veio mostrar que não é isso. Então, a gente também tem que ter o cuidado, se a gente está convivendo com uma pessoa que está apresentando qualquer distúrbio, não é apedrejá-lo, não é condená-lo, não é ter preconceito sobre aquilo. É sim também ter caridade para com ele. A gente pode não concordar com atitudes ou práticas, mas a gente tem que respeitar a escolha da criatura. Muitas vezes escutá-la. Não precisa dizer nada se não sabe o que dizer, mas dá um abraço, pronto. Já ajuda. Às vezes não é nós. Com nós está tudo ok, mas às vezes com quem está do nosso lado, na nossa casa, pode estar passando por alguma coisa, alguma ansiedade. Ah, não vamos também banalizar isso. Olhe para o ser humano e acolha-o. Isso é o que Cristo nos ensinou através dessas duas histórias. Ele não banalizou o sentimento da Maria Magdala, ele não banalizou o sentimento da mulher adúltera. Ele não banalizou o sentimento de ninguém. E a gente não tem um Deus punitivo como foi ensinado pela Igreja Católica. Porque a gente não vai arder no mármore do inferno, como dizem por aí afora. Porque a gente sabe que essas questões são questões nossas, é a nossa própria consciência que nos cobra. E graças a Deus a gente esquece quando vem para cá, assinamos o contrato, tudo, e graças a Deus esquecemos. Porque a gente não ia saber lidar com muita coisa. Então, toda essa dor, todos esses sentimentos, todos esses distúrbios que a gente tem relacionados às doenças mentais, sim, carecem de avaliação clínica, sim, clínico resolve. Carece de terapia, sim, terapeuta resolve. Necessita, às vezes, de intervenção medicamentosa, sim, médico prescreve. Mas só isso a gente não consegue ajudar. Se a gente tem qualquer situação dessas próximo de nós, é nosso papel tentar elevar a vibração para que não haja influenciação do lado ruinzinho daqueles que vêm influenciar. Mas olhar para a criaturinha que está com problema e acolhê-la. Ah, mas sou eu que estou com problema. Peça ajuda. Pedi e obtereis, já está lá no Evangelho. Pede ajuda. Ah, mas aonde? Conversa no centro espírita, tem atendimento, tem estudo, vai ter alguém para conversar. Mas não é transferir a responsabilidade. É sim olhar para si, ver o que tem que ser corrigido, e aqui a gente busca a força para fazer essa correção.
Porque questões de saúde mental, ela vai envolver o espírito, o corpo e a mente. Então eu tenho que trabalhar as três juntos. Eu tenho que trabalhar o corpo, médico, o espírito, a parte religiosa e a mente, a terapia. De forma isolada, não dá, não vai conseguir. Até vai, mas pode demorar mais tempo. Ah, mas a pessoinha, a criaturinha não quer ir para o centro espírita. Não é só aqui que resolve. Às vezes a criaturinha se dá muito bem numa missa, num culto de uma outra religião. Se ela está fazendo bem, tá tudo certo. Não tem problema. O interessante é que a pessoa se dê conta. Ah, mas é complicado. Jesus é o nosso guia. O que ele fez diante de tantos maluquinhos que ele cruzou pelo caminho? Nenhum deles ele esculachou, nenhum deles ele deixou de atender. Ah, mas eu não sou Jesus Cristo. Com certeza, porque se fôssemos, não estávamos mais aqui. Concordo em gênero, número e grau. Mas a gente pode usar ele como modelo e guia. E se a gente não sabe lidar com uma situação, vamos pedir ajuda para quem sabe, ou compartilhar para que em mais pessoas consigamos lidar com as situações mais complicadas. E tá tudo certo. A gente tem que cuidar da nossa mente. Já é uma grande ajuda a gente não corroborar e não fomentar pensamentos ruins com a pessoa que possa estar com algum distúrbio. Já é uma grande auxílio. Nós nos mantermos em equilíbrio, nós nos mantermos fortes através de uma oração, através de um evangelho no lar, que ajuda muito, tá? Através de estudo, através da nossa reforma íntima. A gente fala muito, vou fazer caridade, e a gente olha só para fora para fazer a caridade. Não olha para quem está do nosso ladinho, que muitas vezes é quem mais precisa. Quem está aqui do ladinho, quem toma o café da manhã com a gente, quem senta para almoçar, quem está compartilhando da nossa casa. Muitas vezes é ele quem está precisando de mais atenção e de mais caridade. Então não adianta fazer lá fora se dentro de casa a gente não faz a lição, a tarefa. É ali que a gente tem que fazer. Então a gente precisa ter isso. Ter essas práticas para nos fortalecermos, porque se somos nós as pessoas que têm alguma coisa assim, a gente vai conseguir buscar as soluções que precisamos. Se é alguém que está conosco, a gente vai estar fortalecido para poder ajudar a pessoa a sair de uma situação mais complexa. E assim a gente segue a nossa caminhada, transformando dor em aprendizado e aprendendo que não precisamos sofrer com a dor. Ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Espero que eu tenha trazido alguns pontos de reflexão, espero que eu tenha colaborado e só tenho a agradecer mais uma vez e que a gente possa retornar para as nossas casas levando boas energias, bons pensamentos e nos lembramos de agradecer mais. Uma boa noite.